Bom dia a todos os irmãos da comunidade de Jesus. Eu queria fazer um paralelo com a reflexão passada do Sérgio, em que ele falou sobre os acontecimentos de Atos 27 e os nossos momentos atuais de perplexidade. Um dos pontos que mais me marcou foi como o gesto de Paulo naquele momento, de partir o pão, dar graças e se alimentar, mudou o espírito daquele grupo. E inspirado por isso, eu queria falar um pouco sobre alimento, sobre refeições e sobre o jejum. Esses dias eu vi um diácono de uma igreja ortodoxa cristã dos Estados Unidos dizer que a gente não pode entender o jejum sem entender o banquete e a refeição, né? Em inglês, essas palavras são bem comuns, bem parecidas. Fasting é jejuar e feasting é banquetear. Tem uma diferença muito pequena entre elas. E eu achei esse conceito muito apropriado para a nossa realidade atual, porque agora a gente está mudando o nosso olhar para a forma com que a gente trata e que a gente consome as refeições e a gente se relaciona com os alimentos. E é por isso que eu vou começar falando um pouquinho sobre alimento. Quando a gente entende a importância de permanecer em casa, a gente começa a se deparar com novas rotinas. E muitas pessoas têm compartilhado comigo que uma das grandes mudanças no dia a dia foi a forma com que elas estão comprando e preparando o próprio alimento. Olhando para a Bíblia, né, a gente encontra logo no começo a essência da relação nossa com os alimentos, quando Deus nos diz: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento. Como fruto da criação, o alimento nos é dado por Deus para a subsistência, desde o comecinho. Só que ele é muito mais do que isso. Ao longo da Bíblia e das Escrituras, a gente percebe que o alimento tem uma força simbólica muito grande. Como ele é a essência da nossa sobrevivência, ele representa também cuidado, a misericórdia, o amor e representa também a alegria. São símbolos que conectam com a existência completa do ser humano. Eles se conectam conosco no corpo e na alma. A metáfora do alimento, então, ela é muito frequente na Bíblia. Em Provérbios, Salomão fala assim: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. E também, eu acho que o exemplo máximo é como Jesus se apresenta na Bíblia como sendo o pão da vida, colocando-se como um sustento definitivo para a nossa fome espiritual através do seu sacrifício. Então, pensando nesses aspectos do alimento, eu vejo dois convites que são feitos ao povo de Deus nesse momento. O primeiro é da gente aproveitar para reencontrar o verdadeiro significado do alimento na nossa vida. Investir tempo em agradecer a Deus pela provisão, investir tempo no preparo do alimento, na escolha daquilo que vai nos fazer bem e tornar o consumo do alimento um ato consciente de reconhecimento da graça e misericórdia de Deus para conosco. Num período em que o nosso instinto às vezes nos leva a querer garantir uma subsistência, estocar comida e proteger os nossos queridos, que a gente tenha consciência de que aquilo que nos sobra pode faltar ao próximo. E que a gente consiga agir com amor na forma com que a gente lida com o alimento. Confiando na provisão de Deus que nos dá o mantimento desde o início dos tempos e cuida de nós, como disse Jeremias. As suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Como diria o Volô, é sempre manhã em algum lugar do mundo, então as misericórdias de Deus estão sempre se renovando. E o segundo convite é para a gente cuidar do alimento que a gente dá para a nossa alma. Que a gente aproveite o período para buscar mais a Deus, para ler a Bíblia, para se alimentar da palavra de Cristo que nos sustenta e nos consola. E a boa notícia é que esse é um estoque inesgotável de alimento. Então não tem motivo para deixarmos as nossas almas famintas. Eu agradeço a Deus pelo alimento que não faltou. Peço sensibilidade para pensar naqueles que não têm e agir para ajudá-los.
eu recebo essa dádiva do alimento como prova da misericórdia de Deus para conosco. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém.